sejam bem-vindos ao meu canal. E eu vou compartilhar hoje com vocês o que eu descobri no meu teste genético, né? Para quem não sabe, o teste genético é um exame realizado através de um laboratório onde faz todo o seu estudo do seu DNA, tudo que você herdou do seu pai, de sua mãe, toda a tua história genética. E daí em 2017 eu resolvi fazer o teste genético e para mim foi um divisor de águas na minha vida. Mesmo praticando a nutrição há bastante tempo, né, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, a realização do teste genético para mim foi um divisor de águas, visto que eu comecei a entender mais todas as minhas questões genéticas, todo o meu comportamento do meu metabolismo. E isso me fez fazer outras práticas, inserir outros alimentos, fazer suplementações personalizadas. E o que me chamou muita atenção foi a análise de algumas tendências de algumas doenças, porque o teste genético ele nos traz justamente isso, né? Analisa as nossas futuras tendências ao desenvolvimento de algumas doenças. E por não ter nenhum caso na família, o que me chamou muita atenção no meu teste genético foi quando eu analisei e acabei vendo que eu tenho tendência para desenvolver Alzheimer. Isso mesmo. Apesar de não ter nenhum histórico na família até hoje, o meu teste genético me trouxe essa novidade. E a partir dessa novidade, começa a trabalhar a prevenção por diversos fatores que não é o tema daqui, né? Outro fator que me chamou a atenção do meu teste genético foi todos os genes para desenvolvimento da obesidade. Pois é, mesmo com esse peso normal que eu tenho há mais de 10 anos, eu descobri que se eu mudar o meu estilo de vida, de alimentação, exercício, eu posso sim ganhar peso com muita facilidade. Então, esse fator me chamou muito a atenção para eu potencializar cada vez mais o meu estilo de vida, para que esse meu genes para o desenvolvimento da obesidade ele não fique acordado, porque ele está aqui dormindo, está silenciado, né? Está modulado. Então isso também me chamou muita atenção e eu posso ser obesa? Como assim? O meu histórico com peso, na verdade, eu fui gordinha quando eu era muito criança, né? E com o passar do tempo, ao entrar na faculdade, eu mudei todo o meu conceito de estilo de vida e com isso eu tive vários benefícios. Mas mesmo assim eu não posso descansar, eu não posso dormir no ponto, porque isso pode realmente ter efeitos, porque eu tenho essa facilidade genética, digamos assim, para o desenvolvimento da obesidade. Então, e ele me convidou a uma reflexão. Pois é, genética não é destino. A gente pode ter o nosso autocontrole quando a gente tem esses resultados em mãos e mudar um pouco da nossa história, né? E a partir desse teste genético eu percebi também que eu estava nadando contra a maré. O que ele me trouxe? Além de eu ter a facilidade para ganhar peso, eu tenho muita dificuldade para ganho de massa magra. Pois é. Então eu estava nadando contra a maré, morrendo de malhar na academia, fazendo suplementações e a dieta, mas eu não estava vendo muito resultado. A partir do momento que eu recebi aquele teste, eu vi que havia para o ganho de massa magra, era primeiro fazer o silenciamento daquele gene que eu tava ali, né? Então eu comecei a fazer outras práticas, eu já comecei a ter resultado. Então isso foi muito, muito bacana, até para minha prática clínica, fazer isso comigo, né? Começar comigo mesma, essas mudanças. E o meu teste genético, ele, além de ser um divisor de águas, ele foi uma surpresa imensa. Porque eu acabei descobrindo, porque ele faz todo um estudo voltado para o metabolismo de todas as vitaminas, de todos os minerais. E eu acabei também tendo a surpresa de que eu não metabolizo bem a maioria das vitaminas. Pois é, inclusive a vitamina D. E o que me chamava a atenção é que todas as vezes que eu fazia o meu exame de sangue,
da vitamina D, dosava lá a vitamina D, ela sempre estava muito baixinha, fazia a suplementação, mas não tinha tanta evolução. E daí, quando eu recebi esse teste genético, eu digo, cara, minha suplementação é diferenciada pro resto da vida. Eu tenho que fazer um protocolo específico para mim. E assim eu fiz. E tive sucesso nos resultados dos exames de sangue. E falando das outras vitaminas, o que me chamou a atenção foi as vitaminas do complexo B. Eu tenho uma predisposição à má absorção dessas vitaminas. Então essa suplementação, basicamente, ela vai ser para mim a vida toda, sendo que eu tenho que fazer algumas estratégias, algumas mudanças, tanto na alimentação como na suplementação, para que essas estratégias elas sejam eficazes. Então o teste genético para mim, de fato, me trouxe uma nova visão de um contexto de saúde para mim mesma, né? E eu também tive uma surpresa que, quando eu analisei o teste genético, além de ter as tendências para algumas doenças que eu já esperava, por ser uma condição familiar, já um histórico genético, como diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras, acabei também descobrindo a minha tendência para o desenvolvimento da intolerância à lactose. Então daí eu já comecei a ter mudanças também no padrão da alimentação voltado para essa tendência. Então eu tenho uma tolerância bem pequena para digestão de leites e derivados. Então já comecei a mudar todo o meu padrão. E o resultado foi sensacional. Sensacional. Comecei a fazer uma parte da alimentação personalizada, suplementação personalizada, mas o que me cativou foram os resultados. Como eu tive resultado, né? Então, inclusive, a questão de peso, quando eu estava trabalhando a parte da minha alimentação antes do teste genético, eu estava ali numa linha um pouco low carb, né? Já baixando ali o carbo, e aí vem o teste genético e mais uma vez diz que não, que eu posso comer carboidrato. Como assim? Quase comemorei, soltei fogos, né? Porque eu metabolizo muito bem o carboidrato e assim eu fiz. Joguei meu carbo lá em cima e já comecei a ter resultados também aí no processo de hipertrofia, né? No processo de ganho da massa muscular. Então, um conjunto de fatores desse teste genético, e ele é grandioso, é um divisor de águas, é um teste que não precisa ser repetido. Eu não vou precisar repetir esse teste, porque esse teste é a minha história genética. A minha história genética, ela não muda. Ela está comigo o resto da minha vida. Qual é o diferencial disso tudo? É o meu estilo de vida que vai fazer com que eu desenvolva ou não determinadas tendências a algumas doenças, inclusive o ganho de peso. E assim, descobrindo esses fatores, essas tendências, eu posso ter um autocontrole sobre as minhas escolhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. E se gostou, curta, comente, compartilhe.